Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos, uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br, uma realização CGADB e CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 8. Comprometidos com a Palavra de Deus. A paz do Senhor para todos, os irmãos, todas as irmãs, sejam bem-vindos à lição número 8, que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. Eu quero convidar todos vocês para a leitura da Palavra de Deus. A primeira leitura está na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a primeira leitura, que é parte do texto bíblico em classe. E a outra está em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, mas eu quero ler a partir do 19. De versículo 19, 20 e 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Essas duas passagens mostram o que a Bíblia representa na fé cristã e principalmente para nós os pentecostais. Veja que a nossa lição, a lição 8, o primeiro tópico fala da autoridade da Bíblia. Número 2, o tópico 2, o zelo pela doutrina. Isto é o zelo nosso, os pentecostais, os assembleianos. E o cuidado quanto aos modismos, ou seja, as invenções. Tá? Nós vamos chegar lá. Muito bem. Então, primeiro ponto, a autoridade da Bíblia. Acabamos de ler que a Bíblia é inspirada por Deus. Isto é, os homens, as pessoas que Deus usou para produzir o texto sagrado, esses homens falaram na direção de Deus. Essas palavras foram sopradas por Deus. Embora o vocabulário, o repertório, a cultura seja individual de cada um, Deus usa cada um na sua geração, na sua cultura, com o seu vocabulário, na sua linguagem. Muito bem.
Agora, só que essa palavra, ela é inspirada porque a Bíblia é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Então, isso nós ensinamos. Este é um ensino basilar da fé cristã pentecostal. Os nossos pais, eles cuidaram muito disso. O zelo, eles tinham um zelo extraordinário pelo estudo da palavra, pela leitura da palavra de Deus. Então, embora a Assembleia de Deus inaugurou o seu primeiro instituto bíblico cerca de 40 anos depois, foi em 1958, foi fundado o Instituto Bíblico de Pindamonhangaba, o IBAD, e em 1962 o missionário Lawrence Olson fundou o IBP, o Instituto Bíblico Pentecostal. Muito bem. Mas o ensino da palavra de Deus acompanhou a igreja em todos. A escola bíblica de obreiros, mesmo antes da primeira Assembleia Geral, antes mesmo da fundação da CGADB, da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, os missionários dos suecos já tinham ensinos, escolas bíblicas nas igrejas. Nas suas publicações, no Mensageiro da Paz, a partir de 1930, no Boa Semente, no Som Alegre, que eram os periódicos oficiais da igreja, antes de os dois se fundirem no Mensageiro da Paz, tinham ali estudos bíblicos. Eles eram cuidadosos com relação ao estudo da palavra de Deus. Então, a leitura bíblica, o estudo da palavra de Deus é tradição das Assembleias de Deus, não somente nas Assembleias de Deus no Brasil, mas também por toda parte. Então, esse zelo vem desde os pioneiros, os primeiros missionários, e isso realmente ficou emplacado na igreja. Isso é tradição da igreja. Eles não tinham a preocupação teológica, seminários teológicos, mas o ensino bíblico sim se acompanhou. O pastor Cícero Canuto de Lima, interessante que não somente tinham zelo e cuidado, como tinham conhecimento da palavra de Deus. Eu acompanho agora nesse período de pandemia, de casa, eu acompanho os ensinos de segunda-feira lá no Belenzinho, e vejo aqueles homens falando, não tem, alguns deles não têm formação teológica. Você vê o conteúdo, sabe mensagem, tem começo, meio e fim, experiência, sabe combinar o texto bíblico com a experiência do dia a dia. É uma coisa realmente que impressiona e edifica, sabe? Todos que ouvem aprendem. E isso é o zelo, o cuidado pela palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Então, a obra pentecostal e a Bíblia, por isso que eu digo, a capa da revista está aqui, olha, o Espírito Santo e a palavra, olha aqui, o Espírito, a palavra e o Espírito, está aqui. Então, pentecostalismo e Bíblia andam juntos. Muito bem. Agora, temos aqui o terceiro tópico. O segundo é o zelo pela doutrina, e também foi nesse período que a declaração de fé, na verdade antes desse período já havia uma estrutura doutrinária, vamos assim dizer, não técnica, não uma formulação teológica, mas já no Boa Semente já tinha ali uma matéria sobre aquilo que nós cremos. Se você vê aquilo ali, é Bíblia, base na Bíblia. Morte e ressurreição de Jesus, concepção virginal de Jesus, a salvação pela fé em Jesus, a cura, o batismo do Espírito Santo, e com fundamentação bíblica. Muito bem. Agora,
O tópico 3 fala do cuidado quanto aos modismos. Os modismos, meus irmãos, eles sempre existiram, só que eles vêm e vão. O modismo significa isso, significa a efemeridade, né? São as coisas que não permanecem, são as coisas efêmeras, é isso. É esse o sentido. E na nossa geração, hoje nós temos visto, eu lembro, quem não se lembra do Dente de Ouro? Lembra que tem gente que vinha para a igreja e trazia até uma lanterna. Aí chegava no culto, ficava de boca aberta, outro com uma lanterna para ver Dente de Ouro, sabe? Isso não é bíblico, isso aí. E onde está? O cai, lembram? Tinha um pregador que jogava paletó e as pessoas caíam. Aí você punha as mãos, agora aconteceu comigo. Orando, depois do culto, irmão, vem à frente, vamos orar para quem não recebeu o batismo do Espírito Santo, que possa receber o batismo. E aconteceu de eu pôr as mãos sobre alguns irmãos, e o irmão cair, e já tinha gente atrás para segurar. Sabe? Então, isso é modismo. Então, existe no nosso meio, às vezes, algumas meninices, falta de sabedoria. Paulo tratou desse assunto também. Na igreja da primeira geração, do primeiro século, tinha isso também, mas isso não é doutrina. Então temos que ficar firme com a palavra. Então, a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática para os cristãos, os pentecostais principalmente, e também cuidado com a interpretação. O texto está aí, os relatos bíblicos estão aí, as mensagens, as profecias, os discursos, tudo, os fatos estão à disposição de todos. Agora, o que fazer com eles? O que fazer com eles? E isso nossos pais fizeram com a doutrina pentecostal, mostrando que os dons do Espírito Santo são para os dias atuais, que as descrições de Atos dos Apóstolos são modelo para o cristão contemporâneo, que o batismo no Espírito Santo é para os dias atuais, a manifestação dos dons espirituais é para os dias atuais. E agora, como você vai entender isso? Não está na Bíblia. Mas aí precisa interpretar cada passagem, cada ponto que trata desses assuntos. Então, isso é doutrina. Isso veio para ficar. Desde a Rua Azusa. Desde a Rua Azusa, atravessou as décadas, chegou até os dias atuais, essa doutrina. Isso não mudou. Agora sim, modismo. Modismo é hoje, depois desaparece. Aí vem invencionista, aí vem maldição hereditária, aí vem o caicai, aí vem o dente de ouro, e o sorriso, a cola, a pessoa que fica grudada no chão, sabe? Isso é modismo. Então, isso não faz parte da doutrina pentecostal. Às vezes, essas coisas respingam entre nós. Às vezes, com o G12. Então, onde estão os G12istas de hoje? Acabou, era moda, deu problema na igreja. Década de 90, na virada do século. Mas hoje, onde estão? E tem gente que fazia cálculo, falou que a igreja fracassou porque não evangelizou o mundo inteiro, e agora o G12 fez até cálculo matemático, sabe, progressão geométrica, 12 vezes 12, aí depois esses 12 vão ganhar cada um mais um, e esse um ganha mais 12, fez a conta que na virada do século o mundo inteiro era cristão. Cadê? Isso aí é coisa humana, sabe? Isso é invenção, sabe? Então, nós combatemos isso. A CPAD publicou muitas matérias no Mensageiro da Paz, escrevemos lições de escola dominical, refutando esse tipo de coisa. Não sobrevive. Agora sim, que é doutrina, batismo no Espírito Santo, glossolalia, profecias, línguas, interpretações, curas divinas, salvação. Então isso veio para ficar, porque
É doutrina. Então, e a base é a Bíblia Sagrada. É a única revelação de Deus para a humanidade e é a nossa única regra de fé e prática. Nossas doutrinas são fundamentadas nas Escrituras Sagradas e não em nenhuma outra obra. Nós temos a nossa declaração de fé. A declaração de fé é um documento que expressa as nossas crenças e práticas. É um documento terciário. A autoridade dela se restringe à Assembleia de Deus, mas vem das Escrituras Sagradas. Então, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A confissão de fé é a interpretação, porque a Bíblia precisa ser interpretada, precisa ser compreendida. A igreja precisa de um documento que sintetize o pensamento bíblico, que interprete a Bíblia. Então, todas as denominações têm as suas regras de fé, têm a sua constituição doutrinária. Então, a nossa é a declaração de fé, que expressa o pensamento da igreja, não o pensamento de um autor, não é o pensamento de uma comissão, não. É a igreja. O que a comissão fez foi organizar de maneira sistemática as crenças e práticas das Assembleias de Deus. Mas a autoridade única é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós cremos na nossa confissão de fé porque tem base na Bíblia Sagrada. Amém? Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus e tenha uma boa aula, uma boa lição nesse final de semana. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.